queria, como é o tema da nossa live, o primeiro semestre, o balanço do primeiro semestre do Grêmio, queria te ouvir um pouquinho como foi esse ano de 2020, maluco, né, e triste por tudo que tem acontecido. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram nesse primeiro semestre? Eu lembro que a gente fez uma live ainda no começo da pandemia com o Romildo, e que ele contava as dificuldades financeiras, como vocês estavam lidando com toda essa situação, negociação com atletas, enfim, tentando entrar num acordo. Fato é que agora o futebol voltou, inclusive vocês conseguiram uma baita vitória ontem, parabéns por isso também. Mas como você avalia a questão, faça um balanço para a gente, por favor, tanto da questão financeira, quanto da questão técnica, logística, dificuldade que vocês estão encontrando com os atletas também, enfim, uma análise inicial para a gente. Beleza. Primeiro, obrigado, Munir, obrigado, Felipe, pela oportunidade da gente participar desse programa aqui. Uma boa tarde também a todos aqueles que nos assistem, né? Sempre muito prazeroso falar sobre o trabalho que a gente vem realizando no Grêmio, que não é um trabalho somente desses 6 meses em que a gente vem enfrentando esse período de total excepcionalidade por conta da pandemia, né? Mas é um trabalho que já vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos 5 anos, desde a primeira gestão do presidente Romildo, do seu conselho de administração, trabalhando muito fortemente no sentido de buscar reorganizar o clube do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro, e transformar o clube num clube bastante sustentável, né, responsável em termos de gestão e sempre com protagonismo desportivo. Acho que esse é o grande desafio de todos os clubes, não apenas os clubes brasileiros, mas dos clubes em geral, né, é conseguir ter uma gestão, aliar uma gestão responsável do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro, e manter um protagonismo desportivo. Então, a gente vem trabalhando nesse contexto ao longo dos últimos 5 anos, sob a liderança institucional do presidente, e nos últimos 3 anos, sob a minha liderança executiva, né? E nesses 6 meses de extrema excepcionalidade que a gente está vivendo, foi um período bastante mais complexo do que o restante, né? Eu disse no início da pandemia, em algumas oportunidades que eu tive, que a pandemia ela veio para nos tirar um pouco do rumo que nós tínhamos encontrado, né, da estabilidade que nós tínhamos encontrado no nosso caminho, né, no que se refere a todos os processos de gestão. Então, quando nós tivemos, no dia 15 de março, o comunicado de suspensão de todas as competições em nível regional, em nível nacional, em nível continental, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, no nosso caso, né, nós imediatamente criamos um comitê de gestão de crise no Grêmio. No dia 16, esse comitê de gestão de crise, ou seja, no dia seguinte, ele foi implantado. Criamos um plano de contingência para enfrentamento dessa crise, onde, no primeiro momento, a gente estimou quais seriam as perdas totais que nós teríamos durante um determinado tempo. Estimamos 90 dias o tempo de parada do futebol, ou melhor, 105 dias, do dia 15, 16 de março até o dia 30 de junho, nós tínhamos estimado o período de suspensão das competições, e estimamos que naquele período nós teríamos perdas e postergações de receitas da ordem de mais ou menos 25 milhões de reais. Porque o Grêmio tem uma característica diferente dos demais clubes brasileiros, porque o Grêmio é praticamente o único, e se não for o único, é um dos 2 únicos, Grêmio e Corinthians, seriam os clubes que vivem sem a receita de bilheteria, né? Então, o Grêmio não tem receita de bilheteria por conta da estrutura que tem com o seu estádio, com a Arena Porto Alegrense, que é uma empresa controlada pelo Grupo OS, né? Então, o Grêmio não tem essa receita de bilheteria já ao longo dos últimos 7 anos. Então, a gente vem aprendendo e aprendeu a viver sem essa receita de bilheteria, que é uma receita muito expressiva para fins de fluxo de caixa para todos os outros clubes brasileiros, né? Traçando aqui um paralelo, né, com um clube que tem a maior dimensão nos seus números, o Flamengo tem no seu orçamento desse ano 100 milhões de reais apenas de receita de bilheteria. O Grêmio tem 0 de receita de bilheteria. Então, o fato da gente não ter receitas de bilheteria, neste momento, por incrível que possa parecer, ele nos ajuda, entre aspas. Por quê? Porque essa não é uma perda que a gente vai ter.
e como a gente não contava com este recurso, a gente já tinha orçado o clube sem essa receita. Esse plano de contingência que nós estabelecemos, ele foi dividido, e depois a gente pode explorar um pouco mais, em 2 objetivos estratégicos. Um objetivo de assegurar a sustentabilidade do clube a curto, médio e longo prazo. Então, esse plano de contingência não olhava apenas para o período de crise, mas sim em todas as ações que a gente ia praticar nesse período de crise, de modo a deixar o clube minimamente estruturado para que, quando houvesse a retomada das competições, o clube tivesse preparado para acompanhar a velocidade da retomada das competições. E segundo, olhando para o aspecto de responsabilidade humana e social. Porque o Grêmio, como um clube que tem 8 milhões de fãs espalhados ao redor do mundo, a gente tem uma responsabilidade social que transcende os muros da nossa própria arena. Então, a gente precisa olhar para essa questão da comunidade que está no entorno do Grêmio, de todas as partes relacionadas que envolvem essa operação com o Grêmio. Gostei do backdrop do nosso amigo. Você vê que eu me atrasei. Ele demorou porque ele está lá na arena, né? Fui para a arena. Então, só para concluir o raciocínio, já te passo a palavra. Então, nessa questão da responsabilidade humana e social, que era um outro objetivo estratégico importante, a gente definiu que estabeleceríamos esse período de crise sem dispensar nenhum dos nossos colaboradores, por entender que todos os nossos 375 colaboradores são extremamente importantes para a gestão do clube. Então, trabalhamos nesses 2 objetivos estratégicos, dividimos isso em 3 diferentes eixos de atuação: um eixo econômico-financeiro, um eixo das relações de trabalho e ações sociais, e um terceiro eixo importante, que aí o Felipe vai poder nos ajudar bastante nesse bate-papo, que é a questão de branding, de proteção de marca e de relacionamento com os nossos fãs, onde a questão da transformação digital, onde a questão da inovação, elas são determinantes, são motores propulsores aí desse novo momento que a gente está vivendo no mercado. Então, em linhas gerais, essas foram as iniciativas que a gente idealizou. A gente colocou em prática todas essas ações do nosso plano de contingência e, para nossa felicidade, a eficácia de todas essas ações foi muito importante, de modo que a gente tenha conseguido concluir o primeiro semestre desse ano com um superávit da ordem de 30 milhões de reais. Ou seja, em pleno período de pandemia, nós tínhamos terminado o primeiro trimestre com 12 milhões de reais, fizemos mais 18 milhões de reais de superávit no segundo trimestre, que foi o período mais agudo da crise, e conseguimos terminar de modo equilibrado do ponto de vista econômico. Claro que a questão de fluxo de caixa sofre algumas variações em relação a esse resultado econômico, mas a gente está muito satisfeito com todas as ações que nós executamos nesse período de pandemia, e agora projetando já o retorno das competições a partir desse mês, né, e desse final de semana em especial o Campeonato Brasileiro, esperando que as competições continentais também possam retornar em setembro, assim como a Copa do Brasil no final desse mês. Maravilha. Bom, direto da Arena, então, Fernando Ferreira, a gente prometeu que ele apareceria. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite aí, Felipe. Modeu, obrigado aí pela presença aí, sei que já foram feitas todas as apresentações aí, me desculpa aí pelos minutos de atraso, mas eu estava numa daquelas confusões aí que a gente conhece, né, dos nossos amigos queridos aí, que dias agitadíssimos aí, cada hora a gente recebe uma notícia diferente, né? Mas posso fazer uma pergunta aqui? Já tô inserido aqui. Vai lá, manda bala. Então tá bom. Bom, Amodeu, acho que vocês chegaram a falar do primeiro semestre do Grêmio, do resultado. Acho que foi essa a colocação inicial, não? Ele fez uma análise, aí eu pedi para ele justamente fazer uma análise, um balanço. E, bom, a introdução já foi feita, acho que agora a gente pode se aprofundar nos temas, Fernando. Perfeito, Munir. Amodeu, acho que tem um ponto que eu já queria introduzir para você, né? Quer dizer, eu vi a tua opinião, porque a gente está sendo chacoalhado aí com notícias aí relativas, desde que a MP 984 caiu, né, no mercado em si, nós estamos acumulando aí uma série de novidades a cada dia, né? Então, a gente teve ontem a novidade da DAZN, né, que não declinou dos direitos da Recopa e da Sul-Americana. Hoje a gente teve a Globo com a Libertadores, né?
tem também a Tanner avisando que ok, eu vou agora, eu vou 21 e 22, eu pulo fora, não estou mais nesse negócio. Qual é a tua visão do momento que nós estamos? Tudo indica que a MP vai caducar mesmo, né? Qual é a tua visão do cenário que nós estamos agora com relação a essa questão dos direitos de transmissão? O Fernando chegou, ele chegou depois do início da live e já veio com pergunta de prova, né? Como a gente diz, né? Porque essa é uma pergunta importante. Realmente, desde que a medida provisória ela foi editada, o Grêmio tem tido muita cautela no sentido de interpretar os efeitos dessa medida provisória no mercado. Primeiro, porque o Grêmio tem situações muito claras e específicas com a Rede Globo, né, que é com quem nós temos o Campeonato Brasileiro contratado até 2024. A questão da Copa do Brasil também ela é resolvida através da CBF até 2022, né? Então, a gente analisou com muita cautela e vem analisando com muita cautela essa questão da medida provisória 984, primeiro por entender que naquele momento ela foi uma medida que não foi criada da forma como normalmente, né, medidas dessa natureza são concebidas no cenário legislativo brasileiro. Não houve uma construção entre todos os clubes brasileiros, que são os maiores interessados nessa disposição, não houve uma construção prévia nisso, tivemos a medida provisória sendo editada, podemos assim dizer, de sopetão, né, e vindo aqui como um verdadeiro terremoto no mercado, onde muitos clubes entenderam que ela seria uma potencial geradora infinita de novos recursos, né. Situação essa que o Grêmio não identifica dessa natureza, eu particularmente não identifico dessa natureza, eu acho que ela pode trazer, sim, algumas situações de melhoria do mercado competitivo, quando os contratos estiverem sendo concluídos, né, ou terminados os contratos, mesmo que antecipadamente, mas o mais importante de tudo não é se o direito ele é apenas do mandante ou se o direito é de ambos os clubes. Essa, pelo menos, é a minha visão individual a respeito do assunto. O mais importante é a forma como esses direitos, eles são transacionados. E, para mim, está muito claro que, independentemente do direito ser exclusivamente do mandante, como na maior parte das ligas bem-sucedidas no que se refere às negociações de direitos de transmissão, o direito é do mandante, né? A negociação, ou o formato de negociação é o mais relevante. Ou seja, há que se ter uma coletividade nesse processo de negociação desses direitos de transmissão. A gente depois pode falar um pouco mais, acho que o Felipe vai entrar nesse tema, que é a questão do streaming, né, a questão do OTT, né, eu acho que é sim uma fonte diferente de receita, acho que é um padrão de comportamento diferente do consumidor, mas acho que ainda existe muito a se percorrer, né, para que a gente possa ter uma participação relevante desse tipo de mídia nesse contexto. Agora, iniciando o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter um cenário de algumas rodadas de muita confusão do ponto de vista jurídico, esse eu posso dizer assim, do ponto de vista judicial, por esses movimentos todos que você citou, né, Fernando, até que a medida provisória efetivamente caduque, ao que parece, a tendência é que isso aconteça. Isso fez com que agora a gente tenha que enxergar para esse mercado de modo diferente, isso fez com que os clubes despertassem um interesse e uma preocupação em relação a olhar para esse tema de modo mais dedicado, mas também gerou uma reação dos agentes neste segmento, aqueles que hoje detêm direitos no sentido de proteger os seus direitos, aqueles que querem entrar no mercado no sentido de se comportar de modo diferente. Então, eu te diria que mesmo que a medida provisória caduque, a gente está diante de um momento de uma profunda transformação na dinâmica de negociação e do mercado de direitos de transmissão.